vai tendo que se reinventar. Então, para quem não me conhece, sou Luciana Martins Maia, professora, jornalista, alfabetizadora, especialista em alfabetização, e trabalho há mais de 30 anos com escola, com aprendizagem. E nesses 30 anos eu já tive que me reinventar várias vezes. Há alguns anos, quem já passou pelos meus cursos, quem é meu aluno sabe, eu tenho falado muito sobre essa questão da tecnologia, da gente aprender a fazer coisas mais tecnológicas, a gente tentar trazer essa tecnologia para a sala de aula, porque isso fazia parte do futuro, né? A tecnologia já está aí e entrando pelas salas de aula. E os professores são muito resistentes para isso, né? A gente, às vezes, na correria do dia a dia, no que a gente já sabe fazer, a gente acaba deixando a questão da tecnologia de lado e vai fazendo do jeito que a gente sabe. E só quando tem alguma coisa mais que empurra a gente, que não tem jeito, que aí o professor vai e tenta se reinventar. Então, tudo que aconteceu das últimas semanas, né, no último mês, sobre essa questão do coronavírus, das escolas fechadas, dos alunos e aprendizagem em casa, o professor teve que, né, se desconstruir e se construir de novo. E isso está sendo um desafio muito grande para todo mundo. E só que nesse desconstruir para construir de novo, o que tem de mais importante e o que a gente não pode perder a orientação, a linha, é o planejamento. Se o professor não tem um bom planejamento, ele não vai conseguir dar uma aula e conseguir passar o seu conteúdo de uma forma legal. Por quê? Hoje está muito difícil do professor que está se formando agora, dos antigos não. Ângela sabe o que eu estou falando, a gente já falou muito sobre isso. Mas do professor das antigas, ele até aprendeu no curso de formação de professores a questão do planejamento. Mas o professor que está chegando agora, que vem de uma faculdade de pedagogia, não sabe nada de planejamento. Pode até achar que sabe, mas não sabe. Esse planejamento do dia a dia com objetivo, com estratégia, isso é muito complicado. E aí, na hora da gente fazer um plano de aula para o dia a dia, aquela coisa do plano semanal, eu escutei de muitos professores assim, Lu, mas eu já sei o que eu vou fazer, eu não preciso explicar. E aí, no momento que às vezes você precisa, isso aconteceu muito comigo enquanto coordenadora, a professora liga e fala, olha, hoje eu tô passando mal, aconteceu alguma coisa, eu não posso ir. E aí eu digo, cadê o seu planejamento? Não tem. Ou quando tem, tá lá no caderno, livro de matemática, página 52. E aí o que você vai fazer com aquele livro de matemática? Só fazer aquele exercício? Mas o que você quer do seu aluno? Então, e aí agora, com essa questão mesmo do coronavírus, o planejamento é 1000 vezes mais importante. Porque você precisa ter uma aula estruturada, como eu outro dia escutei, uma trilha de aprendizagem. Você precisa ter uma trilha de estudos. O aluno ele precisa ter uma sequência, porque senão aquilo tudo se perde, e ainda mais em casa. A gente tem visto aulas online, ao vivo, como eu estou aqui agora. Gente, isso tem sido uma loucura. Uma loucura. Acho que vocês concordam comigo, tanto para o professor quanto para o aluno que está em casa. Eu tenho 2 filhas em casa com aula online, eu estou vivenciando isso. E essa dinâmica da escola hoje, que não é mais escola, que já está dentro da casa do aluno, é complicado, porque não é só o aluno que está em casa, é a família inteira dele. São os problemas todos da casa, é todo mundo. E às vezes a internet cai, o cachorro late, o bebê chora, a mãe se estressa, o almoço queima, é aquela confusão e o aluno não consegue se concentrar. Fora que as crianças estão estudando mais até do que elas estariam estudando se fosse na escola. E aí a gente tem que, e aí a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, 1 mês, 2 meses, provavelmente a gente vai ficar 3 meses nisso. A perspectiva é ficar 3 meses nisso ou até o meio do ano. Esses 3 meses, eles podem assassinar a vida escolar de uma criança. Dependendo da idade que a criança tenha, essa exposição excessiva a trabalhos pedagógicos, a computador, a celular, a folhinha, a deveres escolares, pode fazer com que a criança crie uma aversão ao estudo que a gente não vai conseguir tirar depois.
Eu tenho visto, não só, né, aqui, mas eu tenho conversado com muitos professores do Brasil inteiro, e de tudo quanto é tipo de sistema, com sistema de ensino, sem sistema de ensino, com escola tecnológica, com aluno no celular, com aluno buscando material em casa, a professora levando na sacolinha. Eu tenho conversado de tudo. E a gente tem visto um acúmulo, um excessivo número de tarefas para essas crianças, para a gente dar conta disso. E isso é muito perigoso, porque essas crianças estão absorvendo isso, elas têm que fazer as tarefas, elas têm que dar conta dos deveres, e isso é muito complicado. Então, qual é a importância? Eu vou perguntando para vocês, e assim, eu tô falando aqui, mas eu não quero falar sozinha, não. Eu quero ver os comentários de vocês e a gente vai trocando. Qual é a importância de um planejamento para o professor, principalmente agora, né, numa situação como essa? A gente tem um plano de curso, né, do ano, aquele plano anual grande. Esse plano anual se divide em bimestres ou trimestres. Esse plano bimestral ou trimestral, ele vai ser separado por mês, por semana, por dia e por tempo de aula. Então, aqui eu tenho professores de educação infantil, de fundamental e de fundamental 2. Mas isso serve para todo mundo. Então, quando eu pego um planejamento, eu tenho que dividir aquele planejamento do ano em semanas, meses, né? E com essa questão toda da paralisação, da gente estar em casa, a maior preocupação das escolas é como é que vai ser, né? Exatamente, Ângela, para se situar. Se a gente não organizar esse conteúdo, como é que vai ser? Como é que vai dar conta? Eu trabalhei com alfabetização a minha vida inteira. Então, eu vou dar o exemplo aqui da alfabetização, porque é uma coisa mais distante, né? Você tem que caber aquilo no ano todo. Então, não adianta que a gente vai pensar, vai suspender o ano, vai contar como dia letivo, não vai contar, tem falta, não tem falta. Isso é o que menos importa nesse momento, né? Importa que a criança tá lá, a gente tem um conteúdo para ser dado, que é muito maior do que há anos atrás, e a gente tem que dar um jeito de cumprir aquilo. Não dá para ficar dando revisão, não dá para ficar dando revisão. Oi, Sandra! E então, como é que a gente vai fazer isso chegar no aluno de uma forma produtiva, que não canse esse aluno o tempo todo e que a gente consiga realmente dar conta daquilo? Primeira coisa, a gente tem que dividir esse planejamento anual nos bimestres, né, nos meses, nas semanas. Na minha área, da área de alfabetização, eu tinha que pegar aqueles fonemas, as 26 letras do alfabeto, mais os fonemas complexos e dividir aquilo ao longo do ano. E ia fazendo os lançamentos. E eu sempre dizia para as minhas alunas, olha, aconteça o que acontecer, nunca deixa de lançar. Porque o lançamento é importante, depois você volta para revisar. E é exatamente isso. Aconteça o que acontecer, com pandemia, sem pandemia, com recurso, sem recurso, nunca deixe de fazer o lançamento do seu conteúdo. E aí depois você volta aquilo para revisar. Mas como fazer esse lançamento desse conteúdo? O planejamento ele é estruturado em várias partes. Primeira parte do planejamento é o que você vai fazer, né? O conteúdo que você vai trabalhar, a atividade. Primeira atividade, né? A atividade. Então, o que eu vou fazer? Leitura com interpretação, cálculo, fotossíntese, enfim, você vai colocar ali a atividade que você vai desenvolver, a matéria que você vai desenvolver, e depois você vai colocar o conteúdo que você vai trabalhar naquela disciplina, naquela matéria. Então, digamos, primeira atividade, aula de matemática, cálculos de adição, enfim, aí você vai colocar o que você vai trabalhar ali. Depois, você vai listar os objetivos que você tem com aquele planejamento. Cada aula que você dá tem um objetivo diferente. Então, tem horas que você vai lançar o conteúdo para esse aluno. E tem horas que você vai fixar esse conteúdo com o aluno. E tem horas que você vai revisar o conteúdo com o aluno. Então, para você lançar, você tem um objetivo. Para você fixar, você tem outro objetivo. E para você revisar, você tem outro objetivo. Agora, eu já vi muito planejamento que a professora coloca assim: fixar o conteúdo tal, revisar o conteúdo tal. Isso não é objetivo. Porque quando você fala de objetivo, você tem que olhar para o aluno. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que eu, ao final dessa aula, eu quero que o meu aluno seja capaz de fazer?
Então, se eu estou numa aula de adição, meu objetivo é conseguir que o aluno realize operações de adição, ou entenda o mecanismo de adição, ou faça a relação do número com a quantidade correspondente, enfim, eu vou colocar o que eu quero dele. E aí, depois, nas estratégias, é que eu vou listar o que eu vou fazer. Então, eu quero revisar, eu quero fixar, eu quero lançar o conteúdo, eu vou dizer exatamente o que eu vou fazer e como eu vou fazer isso. De que forma que eu vou colocar esse conteúdo para o aluno. Meu cachorro acabou de chegar aqui na minha live. Adorei isso. Ai, meu Deus. Espero que ele não atrapalhe. Não, coisas do ao vivo, né? Tem um cachorro junto. Então, assim, então a gente não... O objetivo é para o aluno, a estratégia é para o professor. Agora, a gente não pode, nesse momento de aulas online, de aulas ao vivo, a gente não pode simplesmente pegar o que a gente fazia na sala de aula analógica e trazer isso para a sala de aula digital. Trazer isso para dentro do celular, para dentro do trabalho com o aluno dentro de casa, né? Isso, com ludicidade, fonema, sílaba, palavra, frase, texto, isso aí é estratégia. Então, a gente não pode simplesmente fazer isso. Eu outro dia estava assistindo uma aula de ciências, inclusive, a professora ela falava sem parar. E assim, como eu estou falando agora, sem nenhum recurso. E isso é complicado para uma aula online, porque... que foi, John? Porque é maçante, cansa. Cansa a criança. Dali a 2 minutos a criança não consegue mais assistir aquilo. E quantos recursos a gente tem digitais que a gente pode lançar mão? Ah, mas eu só tenho 50 minutos. Como é que eu vou dar conta disso? Aí entra o planejamento. Então, quando você tem uma trilha de aprendizagem, você pode passar antes para a criança, passar antes para o aluno, alguma coisa que ele vá ver com antecedência. Eu não sou nada a favor de aula ao vivo, tá? Eu não sou nem um pouco a favor do trabalho assim, a criança assistindo e o professor. Primeiro, perde-se muito tempo, porque às vezes o professor não consegue entrar, a criança não consegue entrar, aconteceu não sei o quê. Você colocar 30, 40, 50 dentro de uma live, né, é complicado. A criança fala, ela pergunta ao mesmo tempo, fica confuso. E a criança cansa, às vezes a internet cai, acontece tudo dentro de casa. Então, eu sou a favor de aulas gravadas, mas tendo uma trilha de aprendizagem. Então, por exemplo, você coloca na estratégia, você faz seu planejamento e coloca na estratégia. Digamos, assistir o vídeo tal, aí você coloca o link do vídeo. Responder as perguntas tais sobre o vídeo. Aí você pode gravar um vídeo explicando, o vídeo pode ser um gancho do que você quer explicar, e aí depois o vídeo, uma imagem, uma análise de alguma coisa, enfim, você vai criar uma estratégia para o aluno, para chamar esse aluno para o que você quer fazer, né? Minhas são gravadas, não são ao vivo. Eu acho que é muito mais produtivo. Mas você precisa ter um momento de dúvidas, de tirar dúvida. Então, assim, você faz aquela trilha de aprendizagem, chamou o aluno para estar motivado para aprender o que você vai ensinar. Depois você entra com um vídeo que não precisa ser de 50 minutos, pode ser um vídeo super rápido, com você explicando o que você quer explicar, dando a tua visão do conteúdo que você quer lançar, o que você quer revisar, enfim. E aí depois você propõe uma outra atividade, que seria de fixação, de revisão, ou de entendimento do que você fez. E você pode marcar realmente um ao vivo para ser um tira-dúvidas. Naquele momento vão vir perguntas, vão vir respostas, você vai lançando questões e vai fazer um debate com os alunos. Mas não precisa levar 50 minutos. Os alunos não precisam ficar sentados na frente do computador durante todo o tempo. Porque isso realmente é extremamente cansativo e não vai ser produtivo. Você pegar os alunos e botar 4h30 sentados na frente de um computador, de um tablet, de um celular, do que for, não é produtivo e pode criar uma aversão ao estudo imensa. Fora que a gente não está lembrando dos alunos especiais. Os alunos que a gente tem hiperativos, com déficit de atenção ou com qualquer outra situação,
esses muito menos não vão ficar sentados no ao vivo, você não vai ter outra estratégia, porque você não vai ter mediador, você não vai ter auxiliar, você não vai ter nada. Então, as aulas precisam ser planejadas pensando também nesses alunos, pensando também nessas pessoas. Eles vão fazer como? Eu conheço vários que não conseguem assistir, não estão conseguindo, não estão se beneficiando de nada, porque não ficam parados na frente de um computador, de um celular. Fora que muitas vezes, principalmente no público, às vezes não tem isso, não tem internet, não tem celular, um celular para todo mundo, que não tem crédito, que não tem como. E aí a pessoa vai ter que se virar para dar conta disso, às vezes à noite só, às vezes muito cedo, às vezes tem que dividir com o irmãozinho, e aí o ao vivo fica completamente inviável. Então a gente tem que conseguir fazer um planejamento que dê conta de todas essas demandas, que dê conta de tudo que tá acontecendo aí. Então eu preciso montar, eu posso até fazer ao vivo, mas eu tenho que ter essa linha de trabalho, essa trilha de aprendizagem. Então o que eu quero que o meu aluno entenda, e aí a minha estratégia vai ser criar uma motivação para que o aluno esteja com vontade de assistir o que eu vou falar, né? Aí eu passo o meu conteúdo e crio uma atividade. Então, esse planejamento, e ele tem que ser organizado de uma forma que dê conta da nossa carga horária de trabalho e que dê conta de tudo que a gente precisa lançar durante o ano. E aí, mas como é que eu avalio? Que é a parte mais complicada. Como é que eu avalio isso? Como é que eu vou saber se meu aluno aprendeu, se meu aluno está fazendo dever, se ele não está mandando o irmão fazer, né? Aí você pode ter os momentos ao vivo, como eu falei, para tirar dúvidas, ou pode criar atividades que sejam ou de exercício na plataforma, quem trabalhar com plataforma, ou exercícios normais de folhinha, quem não trabalhar com plataforma. Essas plataformas digitais, elas têm, que acessam, que as escolas trabalham, elas têm N recursos. A nossa aqui, eu consigo colocar exercícios responsivos. Então, eu coloco uma múltipla escolha, o aluno clica e na mesma hora aparece a resposta certa, se está certo, se está errado, e o aluno pode se corrigir, pode entender, porque depois que passa aquilo, não adianta mais. Né? É muito mais difícil você resgatar essa atenção do aluno mesmo para um erro dele. Né? Então, eu acho que vocês têm que organizar essa trilha de uma forma que seja compreensível para os alunos, para a família e para vocês. E que não seja desgastante. O menos desgastante possível. Como é que eu faço um planejamento para educação infantil? Crianças pequenas vão ficar na frente do computador? Não vão ficar. E não é nem aconselhável que elas fiquem. Alfabetização, como é que vai ser? A mãe em casa que vai alfabetizar, a professora que vai alfabetizar? A gente tem que planejar de uma forma que o professor faça tudo. A mãe não tem que fazer mesmo. Tem escolas que estão liberando calendário de avaliações. Exatamente. Tem avaliações online. Existem vários tipos de avaliação. Por exemplo, a minha filha, que é do ensino médio, ela tem os testes, ela tem as avaliações, e eles abrem a plataforma e ela tem um determinado tempo para realizar aquele teste. Então, digamos, 2 horas, 4 horas. Mas você pode dar um trabalho para o aluno fazer até o dia seguinte, ou você pode dar a folhinha e o aluno fazer a folhinha e depois entregar na escola. Depende do recurso que você tiver disponível. Porque todo planejamento, ele vai depender do recurso que você tem enquanto professor, do recurso que você tem enquanto escola e do recurso que a família tem. Porque hoje a gente tem que lidar com isso. Porque na escola, quando os alunos estão na escola, você está com eles ali, você sabe o que você pode fazer. Agora, a partir do momento que eles estão pulverizados, cada um na sua casa, você também tem que contar com o que o aluno vai ter. Você não pode dizer assim, vamos fazer um exercício e imprime essa folhinha. Imprime como? Né? Às vezes o aluno tem uma impressora em casa e ele pode dispor, mas às vezes ele não tem. Às vezes a impressora é para o pai, para a mãe que estão trabalhando em home office, ou às vezes ele realmente não tem recurso. E aí a escola tem que ter um plano B, né? Para o aluno poder assistir aquela aula, para poder fazer aquele trabalho, não deixar de fazer a atividade. Então a gente tem que pensar em tudo isso na hora de fazer um planejamento. Então, quando a gente faz um bom planejamento, quando a gente organiza
quando a gente se organiza em termos de semana, em termos de mês, de ano, fica muito mais fácil para a gente colocar em prática tudo que a gente precisa colocar. Então, assim, quero pergunta de vocês, gente. O que vocês acham? Como é que está sendo para vocês essa questão do planejar? Porque além do planejar do professor, a gente tem a cobrança da escola, né? O que a escola está cobrando de vocês e que vocês acham que tem dificuldade, que não tem dificuldade? O que está sendo fácil, o que não está sendo? Nesse momento eu quero trocar com vocês, né? Aqui a pergunta: seria certa as avaliações, escolas que iniciaram o ensino EAD por conta dessa pandemia? Olha, a gente tem que avaliar de alguma forma. A gente precisa avaliar todas as aulas que a gente dá. Como é que a gente vai avaliar essas aulas? Como é que a gente vai colocar essa avaliação no planejamento? Vou explicar isso já. Deixa eu só ver essas perguntas mais aqui. Na minha escola, toda segunda fica disponível as folhas para quem quiser ir pegar. Isso é uma alternativa. Então, olha só, quando a gente faz o nosso planejamento, como eu falei nessas etapas, primeiro os objetivos, que é o que o teu aluno precisa alcançar, as estratégias, que são o que você vai usar para conseguir fazer essa trilha de aprendizagem. E nessa trilha de aprendizagem, você vai colocar como é que você vai avaliar. Então, você deu a aula, né, você explicou o seu conteúdo, você deu essa matéria, você colocou esse conteúdo para o teu aluno, mas você precisa saber se o teu aluno conseguiu resolver isso, se ele atingiu o objetivo. Então, no final de cada aula, no final de cada trilha de aprendizagem, precisa ter uma estratégia de avaliação. Seja ela. Então, o que você pode usar como estratégia de avaliação? Você pode usar um chat de perguntas e respostas, né? De você interagir com o aluno, desculpa, para saber se ele realmente aprendeu o que você ensinou. Você pode fazer um exercício para o aluno devolver. Eu vi aqui uma questão nos comentários de que as escolas estão mandando dever para casa, mas não estão usando a plataforma. As plataformas, elas têm muitos recursos, mas não deu tempo, gente. Não deu tempo dos professores explorarem os recursos das plataformas. É muito complexo, realmente é muito complexo, e a gente teve muito pouco tempo, inclusive tempo de treinamento para vocês conseguirem colocar recursos, colocar atividades na plataforma e ensinar os alunos a usarem e usar aquilo. Né? Quem conseguiu, ótimo, palmas, maravilha. Agora a maioria não conseguiu. Porque é muito complexo, realmente. É como se a gente estivesse trocando pneu com o carro andando. Então a escola está aí, está funcionando. A gente tem a questão do isolamento, está tudo em casa. E o professor continua trabalhando em ritmo frenético. Né? A justificativa da direção é que não pode ficar atrasando a matéria por conta do bimestre. O aluno precisa de nota. Na verdade, o aluno precisa de nota, tá? Mas a gente não pode ser tão impessoal assim. O aluno precisa de nota, mas o aluno precisa estar vivo. E a gente tem que lidar com essas questões das famílias. As famílias estão muito assustadas, as famílias estão muito preocupadas. Tem gente que não sabe o que vai comer na semana que vem, né? Então, a gente está trocando pneu com o carro andando, e a nota nesse momento eu acho que é o menos importante. Mas a gente tem que dar uma nota, realmente. A escola, ela funciona dentro de um regimento. E no regimento consta que eu preciso dar uma nota para o meu aluno no final do bimestre. Só que a gente vai ter que mudar esse modelo, né? A gente vai ter que mudar tudo isso, né? A gente não se apropriou dessas ferramentas, a gente não inventou essa pandemia, a gente queria estar em casa protegendo a nossa família, mas a gente tem que estar trabalhando. E como é que eu vou criar uma nota para o meu aluno? A gente vai ter que pensar em vários instrumentos de avaliação. Quando a gente pensa em avaliação, a gente vem logo na cabeça aquela questão da nota, né? Da prova, teste. Prova escrita, teste escrito, e como é que eu vou dar nota para o meu aluno? Eu posso dar nota para o meu aluno até por um vídeo. Olha só, pensa bem. Hoje em dia, todas as crianças, minha filha de 10 anos aqui fez um vídeo com edição de imagem, tinha negócio de fundo, tinha imagem de fundo, tinha música, tinha tudo que eu não sei fazer, nem 10% do que ela fez ali. E ela tem 10 anos, tem 11, desculpa. Ela tem 11 anos. Crianças muito menores conseguem produzir vídeos. E às vezes não precisa nem de grandes coisas.
Você pode pedir para o seu aluno, grava um vídeo e manda para mim um vídeo de 1 minuto, de 2 minutos, explicando o que você entendeu sobre essa matéria, fala com as suas palavras o que você entendeu. Me mostra, faz uma continha, tira foto do exercício, de repente você manda uma atividade para a criança fazer, ela faz e ela tira foto da atividade e manda para você. Isso se você não tiver recurso de plataforma. Isso se você não tiver nada como ferramenta, né? Podemos avaliar até com brincadeiras, né? Que é com vídeo, exatamente, você pode fazer brincadeira. E com a educação infantil, que você não tem essa obrigatoriedade da avaliação, você pode colocar no seu planejamento de ensinar para os pais uma brincadeira. Agora, é importante também que na educação infantil, você explique para as famílias o que você quer com aquela brincadeira. Eu vou fazer um circuito. Eu vou fazer uma atividade de contagem. Mas para que você quer aquilo? Qual é o teu objetivo? Eu quero desenvolver a coordenação motora fina. Eu estou desenvolvendo o movimento de pinça. Através do movimento de pinça, a criança consegue desenvolver habilidades de pegar no lápis e ela vai precisar disso para a escrita, né? Tem alunos que estão ajudando o professor, né? Então, gente, assim, a gente tem que se desconstruir e construir de novo. E aí, esse planejamento é importante porque o planejamento é flexível. O planejamento do professor, ele precisa ser flexível. Né? Trabalhos manuais com materiais recicláveis, perfeito, é isso, é por aí. E eu acho assim, o professor, eu vi aquele vídeo que passou no sábado das músicas no mundo inteiro, aquele projeto organizado pela Lady Gaga, de professores aí na Europa, contando histórias, indo visitar os alunos à distância, ligando para eles, perguntando. A gente precisa ter esse contato humano. E isso tem que estar no nosso planejamento. Esse olhar para o nosso aluno. O aluno precisa ver que você está ali e não precisa ser linda com grandes produções, né? Você está ali, mas você não precisa estar ali 24 horas enfiado na casa dele. Você vai chegar no momento. É que nem Big Brother, que o Thiago Leifert chega lá naquele momento, oi, gente, vim aqui, ele vai lá dar o recado dele e vai embora. Esse é o papel do professor. Ele vai lá, ele vai cativar esse aluno, vai dizer, olha, eu tô aqui junto com vocês, eu trouxe uma atividade muito legal pra gente fazer, e vamos fazer assim, vamos fazer assado, o objetivo dessa atividade é esse. E olhando também para a faixa etária daquela criança. Eu não posso fazer um planejamento completamente fora da faixa etária do meu aluno, dos recursos que o meu aluno tem. Então, no planejamento, tudo isso é colocado, tudo isso é escrito, tudo isso é desenhado. Então, o modelo da escola ele vai estar lá desenhado no planejamento. Então, e não é levar, como eu já falei, não é levar a escola analógica, professor, aluno e quadro, para o digital. No digital você tem muito mais recurso. Você pode botar uma atividade em PowerPoint, você pode fazer uma animação, você pode até... meus alunos retornam com vídeos, isso aí. Você pode criar uma atividade no PowerPoint, até de escrita mesmo. Às vezes fica muito legal quando você faz um vídeo com legenda, porque o aluno não consegue, às vezes, prestar atenção no que você está falando, mas a legenda vai passando embaixo. Então, você pode criar uma atividade no PowerPoint com fotos, com imagens, e aí depois salvar aquilo como vídeo e mandar para o teu aluno dentro dessa trilha de aprendizagem. Então, assim, a gente tem muito recurso, tem muita coisa para fazer, mas às vezes é difícil de organizar, né? Então, acho que, às vezes, eu tenho muito professor que fala comigo, Lu, como é que eu organizo, como é que eu começo, por onde eu vou? Eu tenho um livro didático, é uma viagem. Essa questão do livro didático também é muito importante. Normalmente, escolas que trabalham com um sistema de ensino, ou que trabalham com plataformas, enfim, o livro didático tá aprendendo TikTok, é verdade. Então, assim, os livros didáticos, eles são muito abrangentes. A gente tem que ver dois lados do livro didático. O primeiro, ele é para o Brasil inteiro, né? Quando se faz um livro didático, se pensa num livro que atenda a todo mundo. Então, ele nunca vai atender especificamente a clientela que você tem.
porque ele é uma coisa aberta, abrangente. Normalmente, os livros didáticos, eles trabalham com letramento. Então, letramento não é um conceito só da alfabetização. O letramento é um conceito amplo. Então, o livro didático, ele vai abrir a cabeça. Ele vai te dar uma abertura para ciências, para matemática, para história, enfim, para o que for. Ele vai abrir o leque. E aí, qual é o papel do professor? Não ficar engessado no livro. O papel do professor é trazer a criança para a alfabetização, no caso. Então, para a alfabetização matemática, para a alfabetização de história, para a alfabetização em ciências, para o que for para o técnico, para o conteúdo específico. Então, eu discuto de professores assim, eu estou enlouquecendo com o meu livro didático, porque aquele livro é uma viagem horrível, eu quero mudar. Não vai fazer muita diferença mudar, porque você vai trocar 6 por meia dúzia. Você tem que conseguir colocar o teu conteúdo dentro da viagem, que é o livro didático. Então, o livro didático, ele vai, ao contrário do que era antigamente era assim, o livro tinha o conteúdo e a escola vinha com a contextualização. Hoje, o material didático, ele vem contextualizado, ele já vem com a contextualização. E o professor tem que inserir o conteúdo ali dentro. Então, não é a gente dizer assim, esse livro é horrível porque ele não tem conteúdo nenhum. Não vai ter. Porque cada situação é uma situação. Então, você vai ter que olhar aquele livro, olhar ele como um todo e arrumar no teu planejamento o conteúdo dentro daquele livro. Então, digamos, por exemplo, eu trabalhei uma época com a alfabetização que tinha um livro que falava só de contos de fadas. Então, tinham páginas que eram, assim, 3 folhas da história da Bela Adormecida. A criança nunca ia ler aquelas 3 folhas da Bela Adormecida. E não tinha um lançamento de fonema, não tinha uma letra, não tinha nada. Tinham palavras assim, eu tinha que pegar aquele texto da Bela Adormecida, contar a história da Bela Adormecida, fazer a dramatização da Bela Adormecida, trazer objetos que remetessem à história da Bela Adormecida e lançar a palavra Bela Adormecida, ou Bela ou Adormecida, ou Príncipe, ou o que fosse. Pegar uma palavra dali, pegar aquela letra, transformar em família silábica e transformar em palavras, em frases, em textos e ir embora com a alfabetização. Mas eu não ficava presa àquele livro. Não ficava presa àquilo ali só. Eu tinha que trazer o conteúdo, né? Na minha escola, várias professoras estão propondo várias atividades manuais, porém os pais não enviam o feedback das atividades propostas. Porque às vezes o pai não consegue entender o teu planejamento. Ele não consegue entender qual foi o teu objetivo. Acha que a criança está brincando. Tem muitas famílias tirando as crianças das escolas de educação infantil porque estão dizendo, não, elas não vão brincar, elas brincam em casa. E na verdade não é isso. A gente tem que mostrar para a família que a escola é sim muito importante. Que o professor é fundamental. Por quê? Porque ele é a pessoa especializada que vai dar o tratamento pedagógico para todas aquelas experiências que os alunos estão vivendo. Tem experiência por todos os lados. Tem experiência da criança vendo vídeo no YouTube. Tem experiência dela vendo o pai e a mãe trabalharem. Tem experiência dentro da casa, a mãe lava a louça, faz comida, faz uma receita. A minha casa aqui está virando filial do MasterChef, porque cada dia é uma receita diferente. E aí, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode ensinar as famílias o lado pedagógico daquilo. O que eu vou trabalhar com uma receita de bolo? Vou fazer uma receita de bolo informalmente com as crianças. Eu vou trabalhar medida, quilo, litro. Eu vou trabalhar porcentagem. Eu vou trabalhar fração. Eu posso trabalhar escrita de palavras de uma receita de bolo. Eu posso trabalhar ciências com misturas. Receita de bolo, culinária, gente. Vamos combinar. É perfeito para você trabalhar todas as disciplinas. Você consegue trabalhar tudo quanto é disciplina com receita de bolo, né? Falam que a questão do livro didático. O pai é leigo. Os pais, eles não sabem o que eles estão fazendo. A área deles, muitas vezes, é outra. Então, cabe a nós, professores, e a escola explicar o que é aquele livro didático, explicar porque a importância dele, explicar a importância de você estar fazendo uma receita com o teu filho, né? Cada professor vai puxar para o seu conteúdo, para o que ele quer fazer.
Outro dia eu vi um vídeo de uma professora que fez um bolo para lançar a letra B de bolo. Vi uma outra que fez uma receita para trabalhar fração, para trabalhar matemática. Então, cada uma vai pegar uma experiência, seja essa experiência do livro didático ou a experiência de uma experiência em casa, de alguma situação de casa, para poder desenvolver aquilo dentro do seu conteúdo, né? Então, professoras trabalhando com os filhos, filhos trabalhando sozinhos, enfim, se o planejamento tiver amarrado, a coisa fica mais fácil. O livro é ruim porque não tem conteúdo. Não é para ter. Não é para ter conteúdo. Quem dá o conteúdo é a escola, não é o livro didático. O livro didático é um recurso. E é um recurso, é um recurso. E a tendência é essa. Daqui a pouco o livro não tem conteúdo mais nenhum. Por quê? Porque o conteúdo está no mundo. A gente tem agora um conceito de aprendizagem para toda a vida. Antigamente, tudo que a gente aprendia na escola, assim, 75% do que a gente aprendia ao longo da vida escolar era usado na profissão, né? Na profissão que a gente escolhesse quando fosse adulto. Hoje, a gente só utiliza 25% do que a gente aprender na vida escolar. Aí você fala assim, caramba, meu filho vai passar 18 anos, né? Meu aluno vai passar 18 anos na escola, 19 anos na escola, para só usar 25%? Exatamente. O conteúdo é o que menos importa, porque esse conteúdo ele vai ficar obsoleto. Pensa bem, em 2 semanas, em um mês, quanta coisa já ficou obsoleta para vocês, professoras? Quantas coisas novas vocês tiveram que aprender nesse último mês e que nem de longe vocês aprenderam na escola, vocês iam imaginar que vocês iam aprender na escola? Quanta coisa. Eu alfabetizava há 30 anos atrás completamente diferente de como eu alfabetizo agora. Então, são recursos que você vai usar e que a escola realmente vai ter que se adequar. Só que os pais, eles precisam ser informados. Hoje, assim, não dá pra gente dizer assim, não, quando acabar a pandemia, vai tudo voltar ao normal. Então a gente volta pra escola e dá aula do mesmo jeito que a gente dava antes. Acabou, gente. Não tem retrocesso. Não volta. A gente vai voltar, mas a gente vai voltar diferente. Os pais vão voltar diferente. Os alunos vão voltar diferentes. E muita coisa do que a gente está usando agora vai ser usado daqui para frente. Hoje, daqui para frente, só vai ter emprego realmente, emprego garantido, os professores que conseguirem se adequar, os professores que conseguirem estar dentro desse contexto online, mas não 24 horas online, mas usando ferramentas, usando várias ferramentas, usando recursos diferentes, né? Usando recursos que possam ser trabalhados de uma outra forma. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. O Gabriel tá me trabalhando. Desculpa, porque o cachorro abriu a porta e o barulho lá de fora tava atrapalhando aqui. Então, assim, são recursos diferentes que a gente não usava antes e que a gente vai começar a usar. Então, a gente precisa começar a entender ensino híbrido, sala de aula invertida, metodologias ativas, coisas que a gente não usava antes, a gente vai ter que começar a entender e começar a usar. Curso online. O professor não pode parar, gente, tem que fazer curso. Curso online, eu não sei fazer, eu não gosto, eu gosto mais do presencial. Legal, lógico que o presencial é 1000 vezes melhor, mas às vezes o online ele pode ser 1000 vezes mais produtivo. Por quê? Porque se você assiste um vídeo no online, isso curso bom, né, gente? Porque tem curso online que socorro. Eu já assisti de tudo quanto foi jeito. Eu também faço muito e já vejo muita coisa. Então, assim, muitas vezes você pode parar o vídeo, voltar, repetir, assistir outra vez uma parte que te fugiu, naquele momento sua mente voou lá, pensou em outra coisa, e aí você, não, peraí, não entendi esse conceito direito, volta lá, deixa eu ouvir de novo. Você pode ler uma outra vez. Então, o curso online, ele pode ser muito produtivo, sim. E se não for às vezes online, a gente não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em todos os horários. Então, é importante que a gente consiga abrir a nossa mente, porque a tendência é essa. Cada vez surgirem coisas novas, os nossos alunos estarem também sendo bombardeados de coisas novas para eles,
E eles já nasceram tecnológicos, né? Para eles é muito mais fácil. Eles sabem recursos que a gente mesmo não imagina. E a gente pode aprender com eles, né? A gente pode pedir ajuda para eles. Hoje a aprendizagem é uma via de mão dupla. O aluno aprende, o professor aprende junto e todo mundo aprende ao mesmo tempo. A gente só é detentor, o que vai diferenciar do aluno aprender sozinho, dele aprender em casa com a família, é que o professor ele precisa ter recursos tecnológicos, ele precisa ter uma competência pedagógica para transformar todas aquelas informações que estão vindo, bombardeando a gente, bombardeando nossos alunos, o professor consegue transformar aquilo em conhecimento. O professor, com a sua capacidade, a sua bagagem pedagógica, ele vai realmente filtrar, vai saber filtrar o que serve, o que não serve, o que é importante e o que não é importante. Ou de uma informação assim, você pegar e tirar um conteúdo assado, né? A gente está estudando muito, todo mundo está estudando muito, mas é isso aí, professor é que nem médico, gente. E eu acho que agora está muito claro para o mundo, não só para o Brasil, não só para o Rio de Janeiro, enfim, está muito claro para o mundo quem é que realmente importa na construção de uma nação próspera: professor e área de saúde. Né? Se você não tiver uma saúde boa ou alguém que cuide da saúde e um professor para direcionar a aprendizagem, a gente está perdido. Né? Então, nesse caos que a gente está vivendo, quem é que está trabalhando como louco? Professor e médico. Né? Esses estão trabalhando como loucos. Então, se você tiver um planejamento bem estruturado, você não fica doido. E o que a gente está vendo são professores surtados, tá todo mundo surtando, não aguento mais, não trabalhando mais. Então, se a gente tiver um planejamento bem estruturado, a gente consegue organizar melhor esses conhecimentos, fazer uma trilha de aprendizagem, desenhar uma trilha de aprendizagem para o meu aluno, sem cansar demais esse aluno e sem que a gente canse demais. Né? Surtado e exausto, né, Silvia? Tá todo mundo surtado e exausto. Por quê? Porque talvez esse planejamento, a escola está se embolando. Tá todo mundo atropelando, escola, família, aluno, tá tudo se embolando. E a gente mesmo tá estudando e pesquisando e às vezes você não sabe nem direito onde é que você vai usar o quê. Então, vou dar uma sugestão aqui. Essa semana a gente está abrindo o curso Planejamento, como usar o planejamento nas aulas online. Né? E esse curso eu estruturo o que é um planejamento, para que serve um planejamento, como construir um bom planejamento, como organizar esse plano de curso, plano bimestral, plano semanal, plano de aula, né? Como é que a gente vai estruturar isso? Vamos fazer isso juntos. Então, essa semana eu vou passar fazendo lives e fazendo stories no Instagram, fazendo vídeos sobre planejamento e para ajudar vocês nesse sentido. E vou colocar o link debaixo desse vídeo, ou lá no Facebook, no Instagram. Vou colocar o link das inscrições para esse curso de planejamento, para a gente poder se organizar e ficar menos exausto. Porque o planejamento, gente, é para facilitar a vida do professor, do aluno e da família, não é para complicar. Não é pra gente ficar louca fazendo planejamento. Não é pra gente ficar louca tentando dar conta. Tem uma professora da minha filha, estava falando para ela que ela tem 18 alunos particulares, mas trabalha em 5 escolas e tem várias séries diferentes. É de enlouquecer. Né? Se você não tiver um planejamento bem estruturado e não souber o que você vai fazer com cada turma ou com cada grupo de alunos, daqui a um mês tu tá maluca. Né? Vamos ser sinceros, daqui a um mês está todo mundo piradinho e querendo sair fora da educação. E assim, eu acho que eu sou suspeita, né? Porque me conhece sabe, eu acho que é a profissão mais linda do mundo. Acho que a gente tem muito para contribuir com os nossos alunos. Então, gente, tô aqui falando há quase 1 hora, né? Espero que tenha
sido proveitoso para vocês, né? Ana Paula tá pirando. Pois é, porque o que acontece? E assim, tudo que acontece de uma hora para outra, a gente tem aquela fase de susto, né? Primeiro, pá, socorro, né? Tomamos com um balde de água na cara e fala, bom, e agora? Primeiro a gente tentou tirar aquela água da cara, né? Tentou desafogar e saiu todo mundo nadando para tudo quanto foi lado. E agora, depois de um mês, a gente tem que ver, bom, vamos avaliar o que está funcionando, o que não está funcionando, o que tá dando certo, o que não tá, como é que eu vou trabalhar isso para frente, o que meus alunos tá sendo produtivo para mim, tá sendo produtivo para o meu aluno, tá sendo produtivo para a escola, avançamos, não avançamos, né? Funcionou, não funcionou, né? Então, isso a gente tem que avaliar e ver onde que eu tô errando, onde que eu tô acertando, o que tá dando certo eu continuo, o que não tá dando muito certo a gente tem que reavaliar. O que está sendo desgastante, a gente tem que resolver, porque a gente é ser humano. E como ser humano, a gente tem que procurar o melhor para a gente, para o nosso bem-estar. Então, o objetivo do professor é que a gente chegue na sala de aula e esteja feliz. Então, só vai funcionar agora o professor que está feliz, né? O professor que consegue chegar e pensa bem, vocês estão entrando na casa do seu aluno. Não tem como a gente enganar o olhar. Você está lá para o teu aluno, olhando para a cara dele, e a mãe está lá vendo você. O olhar da gente tem que passar uma verdade. O olhar da gente tem que passar alguma coisa que, não, eu estou feliz de estar aqui, eu estou feliz de estar com você, eu estou feliz de estar ensinando isso para você. E se a gente não estiver feliz, estiver surtado, estiver cansado, estiver desanimado, o nosso olhar vai nos entregar. Dentro da sala de aula, você fecha a porta e ninguém te vê. Mas no vídeo, na sala, na casa do aluno, não tem como. Então, a gente tem que construir um planejamento que seja viável. Que seja viável para você, professor, que seja viável para o aluno, que seja viável para a família dele. E é isso que eu quero propor, que a gente aprenda juntos, que eu possa ajudar vocês a planejarem, a fazerem esse planejamento com mais tranquilidade, né? Precisa de um terapeuta, com certeza. E às vezes é o professor que é o terapeuta da família do aluno, não é não? Então, gente, olha, vou encerrando por aqui, mas a gente tem muito assunto ainda essa semana. Acompanha a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, se inscreve no canal, Instagram, Facebook, e eu vou trazendo para vocês o que eu for construindo, o que a gente for de novidade, eu vou trazendo para vocês. Muito, muito obrigado pela presença. Vou fazer outras lives dessas, né? Muito obrigada por vocês me acompanharem. Estou vendo aqui amigas queridas, professoras muito queridas de muitos anos que caminham junto comigo. Não deixe o isolamento louca, não, Silvinha. A gente vai trocando, nem que seja online, e vamos aprendendo juntos. Tá bom, gente?